Aqui diretamente do templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Mata de São João, eu e o pastor Wagner Araújo. Pastor Wagner daqui a pouquinho estará trazendo uma palavra ao seu coração, tá? Nós estamos hoje no encerramento do nosso trimestre. Pena que por essa questão que todos conhecem, que todos estão sabendo, por interrompido as nossas escolas bíblicas dominical, com a presença do nosso público, que tanto ama a nossa escola bíblica, mas estamos aqui para trazer esta palavra para você neste encerramento, né? Vamos cantar, louvar ao Senhor, já que o título da nossa lição de hoje, encerrando esse assunto, é o novo homem em Jesus Cristo. Então todo novo homem, toda nova criatura, claro, sem redundância, passou por uma mudança, por uma transformação. Antes de trazer aqui o pastor Wagner, vamos louvar ao Senhor. Está aqui eu, o pastor Wagner, nosso irmão porteiro José Cecílio, né? E vamos cantar, Wagner, 111, vamos cantar como se esses bancos estivessem repletos, né? Nós sabemos que os nossos irmãos estão em casa, acompanhando, aqueles que conseguiram acessar o nosso Facebook nesses dias, sabe que nós estamos fazendo essa transmissão. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração. Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Os pecados sem conta seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito o selo e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guardar do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia! Aí fala da mudança. E nós estaremos estudando hoje sobre o novo homem em Jesus Cristo. Sabemos que estamos fechando esse trimestre com chave de ouro, nesse tema tão maravilhoso. Estudamos todo o trimestre a raça humana, a origem, queda e redenção. Então, se nós, os seres humanos, nos degradamos pelo pecado que entrou no homem, Jesus Cristo veio regenerar o homem. Pastor Wagner,
trazendo aqui a palavra de Deus ao seu coração. Amém. Obrigado. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui no santuário fazendo essa transmissão do encerramento da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que teve como tema a origem, a queda e a redenção da raça humana. E hoje estaremos na lição de número 13, estudando sobre o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, através dessa transmissão ao vivo, tanto aqui na nossa cidade, como em todo o estado da Bahia, no Brasil e fora do Brasil, que na lição passada que fizemos a transmissão, apareceram comentários dos irmãos aí da Venezuela, da Bolívia, e desde já quero mandar uma saudação de paz para todos vocês que têm nos acompanhado durante essas transmissões. Estamos passando por esse momento em que não podemos estar reunidos no templo, congregando, devido a esse isolamento social imposto por conta da pandemia do Covid-19, mas através das redes sociais estamos congregados em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos à leitura do nosso texto base, da lição de hoje, que está em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 3, os versículos do 1 ao 16, para daí podermos explanar o tema de hoje, acerca do novo homem, novo nascimento, regeneração, será a tônica da nossa lição de hoje. Que nos diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso comentarista, Claudionor Corrêa de Andrade,
estabeleceu aqui como objetivo geral desta lição mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. O objetivo geral desta lição, a última deste trimestre, é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E objetivos específicos, um para cada tópico, que são 3 desta lição, mais a conclusão. No primeiro, apresentar o nascimento do novo homem, como ele surge, como ele é gerado. Segundo, explanar a justificação do novo homem, que para que nós fôssemos regenerados, fomos também regenerados diante de Deus. E enfatizar a santificação do novo homem, como nós devemos viver após a regeneração, Aleluia. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Glória E aqui estamos, juntos, no nome do Senhor Jesus, finalizando esse trimestre, Antes de entrar no assunto propriamente dito da lição, aqui nós recapitulamos as lições que nós estudamos. A primeira lição, Adão, o primeiro homem, foi a lição que deu introdução aos ensinamentos desse trimestre. A segunda lição, estudamos a criação de Eva, a primeira mulher. Depois, a lição de número 3, estudamos a natureza do ser humano, Quarta lição, os atributos do ser humano. 5, a unidade da raça humana. 6, a sexualidade humana. 7, a queda do ser humano. 8, o início da civilização humana. 9, o primeiro projeto de globalismo. 10, só o evangelho muda a cultura humana. 11, o homem do pecado, onde estudamos acerca do anticristo e do espírito do anticristo, que já está no mundo, como diz a palavra, atuando. E a lição de número 12, que foi a lição que estudamos da semana passada, com o tema Jesus, o homem perfeito. E hoje finalizamos com o novo homem em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por esses 3 meses que passamos juntos, estudando essas lições maravilhosas, que foi de muito valor e importância para o nosso enriquecimento e crescimento espiritual, verdadeiro alimento sólido para as nossas almas, Parte da lição baseada no livro do Gênesis, onde nós, através desses estudos, concluímos que Deus ali estava criando o ser humano, que depois veio a cair, mas Deus estabeleceu de antemão um plano de resgate, de restauração e de salvação. Um certo autor resumiu o livro de Gênesis em 3 palavras, Geração ou criação, degeneração, se referindo ao pecado e à queda, e regeneração, que nós obtivemos e alcançamos Cristo. E é sobre este tema que nós estaremos regeneração. Ou, a alma vivente, o ser humano, o homem desobedeceu e se degenerou, mas o Senhor enviou a Cristo, que, consumando a obra que ele veio a realizar, trouxe para nós a regeneração. Fomos restaurados para viver conforme Deus havia planejado desde o começo. Há algumas palavras nas Sagradas Escrituras que são pertinentes a este tema, Não podemos falar de regeneração sem falarmos de renovação, por exemplo, que faz parte
regeneração, renovação. A outra palavra usada nas Escrituras, transformação, santificação. Não há como viver esse estado de regeneração sem santificação, que na verdade foi o que Deus estabeleceu para nós, e isso nós vamos abordar mais adiante, porque a palavra diz que esse novo homem é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então não há regeneração sem justificação e sem santificação. Os temas que estão propostos aqui como objetivos específicos desta lição. Como também não existe regeneração sem ressurreição. Nascer de novo, do ponto de vista das Escrituras, é criar novamente, é recriar, é fazer uma nova espécie, um novo ser. Não é remendar o velho, é fazer um novo. Louvado seja o nome do Senhor. É morrer e renascer. E é sobre isso que nós estaremos falando. Há uma diferença, nós estudando a lição, o assunto da nossa lição, e eu quero já pautar isso logo de início, em relação a essa expressão novo homem nas Escrituras. Na carta aos Efésios, e aí mesmo nesta carta a gente vai ver, no capítulo 2 e no capítulo 4, Paulo estabelecendo uma diferença entre o novo homem, que ele está se referindo no capítulo 2, e a nova criatura, a qual ele se refere no capítulo 4. O novo homem se referindo à igreja, o corpo de Cristo, e a nova criatura se referindo a nós, indivíduos, pessoas, individualmente, que foram restaurados, recriados e regenerados. Quando se refere a nova criatura, quando se refere à igreja, aí sim ele usa a expressão novo homem. Vamos à palavra de Deus para nós entendermos isso. Carta aos Efésios, capítulo 2, depois comparamos com o que está escrito no capítulo 4. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, já que ele estabelece uma diferença, entre os gentios e Israel. Nós sempre vemos essa divisão de classes na Bíblia. Estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim estávamos nós, antes de conhecermos a Cristo e sermos regenerados por Ele. Éramos considerados gentios na carne, separados da comunidade de Israel. E ele diz mais: estávamos sem Cristo, éramos estranhos aos concertos da promessa, e estávamos também sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós, os gentios, que antes estávamos longe, separados de Deus, pelo sangue de Cristo, agora chegamos perto. Segue dizendo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, de ambos os povos fez um,
e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, novamente se referindo a judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, ou seja, com a cruz, as inimizades. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo veio para morrer por nós, derramou seu sangue para nos aproximar de Deus, e através do seu sacrifício, ele derribou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, os de Israel e nós, para fazer de ambos, de dois, um novo homem. Então, esse novo homem ao que Paulo se refere aqui, está falando da igreja. Dois povos formou um só. E esse um povo agora, ele se refere a ele chamando de novo homem. E reconciliou os dois em um corpo, o seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. E matou com a cruz as inimizades. E a Bíblia diz que, fazendo isto, ele veio e evangelizou a paz para nós que estávamos longe e para eles que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E é aqui que está o segredo e o mistério, que é pela obra, exclusivamente pela obra e pela ação do Espírito Santo, é que nós somos regenerados. Deus enviou Jesus, que morreu na cruz, e enquanto estava ali na cruz, ele estava reconciliando judeus e gentios com o Pai, com Deus, e fazendo dos dois um novo homem. Então, quando Paulo se refere aqui ao novo homem, não está falando de pessoas individualmente, está falando de um corpo. De dois povos fez um só, e esse um só ele é chamado de novo homem, que é a igreja. E é através da obra do Espírito Santo que isso é feito. Aleluia. Mais adiante voltaremos a tratar deste assunto. Já no capítulo 4, aí mesmo de Efésios, da carta aos Efésios, aí sim ele vai estar se referindo a nós, individualmente, dentro do processo da regeneração, só que aí já não se refere como se referiu no começo. Veja bem, 4:17 adiante da sua carta aos Efésios, ele diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora ele está falando para nós individualmente. E nós agora participamos do processo. Primeiro, Jesus, para, através do seu sangue, de ambos os povos, formar um novo homem.
E agora, estando nele, em Cristo, Paulo nos adverte que nós não andar como os outros gentios, porque nós antes andávamos como eles. E como é que nós andávamos? Ele diz que nós andávamos na vaidade do sentido, tendo os nossos entendimentos obscurecidos, entenebrecidos. Antes de regenerados, estávamos separados da vida de Deus. E ele vai dizer mais: havíamos perdido todo o sentimento e, por isso, estávamos entregues à dissolução para cometer com avidez toda impureza. Mas depois que Jesus Cristo veio e derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário, fazendo dos dois assim um homem só, Aleluia, glória a Deus. ele agora nos diz que nós devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe, e nos renovemos no espírito do nosso sentido. Este sentido que antes estava corrompido, agora precisa ser renovado, para que nós não vivamos e nem andemos mais como andam os demais gentios. Mas não só devemos nos despojar do velho e ser renovados, mas ele também diz que nós devemos nos revestir do novo, o novo homem, Cristo Jesus, que foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E aqui estamos já abordando, né, o que foi proposto pelo comentarista da lição como objetivo específico, a santificação. Porque se nós não vivermos em justiça e em santificação, nós não estaremos dando testemunho de que fomos regenerados, de que nós nascemos de novo. Veja que a expressão que Paulo usa aqui no processo: despojados, renovados e revestidos. Para que você entenda que a regeneração, o novo nascimento, está entrelaçado com a renovação. E isto é uma obra do Espírito Santo em nós, como nós lemos no texto anterior. E isso ele também vai confirmar na sua carta a Tito, aonde ele diz, vamos ler aqui, carta de Paulo a Tito, no seu capítulo de número 3, ele vai dizer o seguinte: admoesta-os a que sujeite aos principados e potestades, que eles obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivíamos em malícia e inveja, éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Outra vez, ele está abordando esse mesmo tema, renovação, regeneração, sem deixar de fora o processo também de justificação. Porque se Jesus Cristo veio, foi para nos livrar da velha natureza, para que nós deixássemos de andar como nós andávamos antes. E mais do que isso, o processo da regeneração nos leva a deixar de ser o que nós éramos
Por isso que ele introduz o texto com essa expressão. Porque também nós éramos em outro tempo. Não é só uma mudança de comportamento. A regeneração é uma mudança de ser. Nós fomos recriados, criados de novo, gerados outra vez para uma nova esperança. Então, se antes nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos em malícia, em inveja, agora nós deixamos de ser assim e já não vivemos mais assim. Por quê? Porque Jesus Cristo apareceu, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, ele derramou o seu sangue e através do seu sangue nós fomos regenerados. Não esta mudança através de nossos próprios esforços, através de nossas próprias obras, e é isso que ele está dizendo aqui. Nós fomos salvos, regenerados, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador. E não foi pelas obras de justiça que nós fizemos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Aqui ele diz, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera na prática esta obra em nossas vidas, mediante a palavra de Deus. E depois disso ele diz que o Espírito que nos regenerou e nos renovou, ele foi derramado abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, para que nós continuássemos vivendo segundo esta nova natureza, como novas criaturas em Cristo Jesus, para que nós, sendo justificados pela sua graça, assim pudéssemos ser feitos herdeiros da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui entendemos o novo homem como corpo, a igreja, e a nova criatura, se referindo a cada um de nós, mas que foram formados através do mesmo processo. Jesus morrendo na cruz, derramando seu sangue por nós, nos reconciliando com Deus e derramando o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos viver esta regeneração. A regeneração nada mais é, então, que morte e ressurreição. É, de fato, um novo nascimento. Veja o que diz a palavra de Deus na sequência, em 2 Coríntios 5, versículos 14 a 17. Vamos à palavra, esteja com a sua Bíblia na mão, para que você não diga depois que fui eu quem disse, mas que a palavra de Deus é quem está dizendo, né? Não confie em mim, não confie no homem, creia na palavra, creia em Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17, nos diz a palavra de Deus: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu por nós, nós que estamos nele, participamos também da sua morte. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu por nós. Logo nós morremos com ele, porque a palavra de Deus diz que agora estamos nele. E se estamos nele, todo o processo pelo qual ele passou, nós também estamos passando ou já passamos nele. Se ele morreu, nós também morremos. Se ele foi sepultado, nós também fomos sepultados. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E se ele está sentado à destra de Deus, é aí que também nós estamos,
E é assim que nos ensina a palavra de Deus. E no versículo 16 ele diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos mais deste modo. Porque houve uma mudança, houve uma transformação. Nós fomos recriados, regenerados. Paulo vai muito profundo nesse texto. Nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Porque às vezes nós olhamos para a aparência das pessoas e vemos as pessoas conforme a sua aparência, mas nós não conseguimos ver o seu interior, o seu chamado homem interior. E julgamos as pessoas pela aparência. Só que Paulo está dizendo que agora, como novas criaturas, como seres regenerados, nós não devemos mais conhecer as pessoas segundo a carne, mas agora devemos conhecê-las espiritualmente, segundo o Espírito. E ele vai além, ele diz: nem ao próprio Cristo nós devemos conhecer mais segundo a carne, e não cair naquele erro, naquele engano que caiu as pessoas na sua época em Nazaré, quando Jesus começou a curar e a fazer milagres, e eles começaram a dizer: porventura não é este o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, eles só conheciam Jesus segundo a carne, e por causa disso a palavra diz que Jesus ali não pôde fazer muitos milagres. Mas agora, se queremos ver mais de Deus, se queremos estar envolvido naquilo que Deus tem preparado para nós, já não conhecemos mais segundo a carne. Não podemos mais olhar para Ele como nós olhávamos antes. Agora devemos conhecê-lo segundo o Espírito. Então ele vai dizer no versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele te deu agora uma nova visão. E eu creio que é a primeira coisa que Jesus faz, ou o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa regenerada, é a mudança de visão, na forma como essa pessoa vê as coisas, vê o mundo. Muda. Você passa a ver o mundo e as outras pessoas de uma outra forma, de uma outra maneira, porque a sua visão foi mudada, porque você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, aqui diz a palavra, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E isso está em concordância com o que Paulo falou em Efésios capítulo 2. O que é a reconciliação? É a reaproximação. O que ele disse lá? Quando Cristo veio e morreu através do sangue, nós que estávamos longe, chegamos perto. Nos reaproximou, nos reconciliou. Aqui nós, voltando a falar da lição de uma forma geral, é a consumação daquela obra que ficou inacabada ou que foi interrompida, melhor dizendo, lá no Gênesis. Por causa do pecado, o homem foi separado, distanciado de Deus, né? E isso Paulo diz aos Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, foram separados, foram mantidos distantes. Mas Jesus veio para nos reaproximar, para nos reconciliar, e agora podemos estar em comunhão novamente com Ele. E Ele nos deu esse ministério. E agora estamos no mundo com esta missão, como novas criaturas em Cristo, como pessoas que nasceram de novo e regenerados. Nós estamos no mundo
para ajudar a outros se reconciliarem, para proclamarmos a palavra da reconciliação, que é o Evangelho. Glória a Deus. E é sobre isso que agora nós vamos falar. De que maneira a regeneração foi operada pelo Espírito em nossas vidas, nos aproximando de Deus, nos reconciliando com Deus. Através da palavra, através do Evangelho, é que nós fomos regenerados. Veja o que diz a palavra de Deus. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Leia comigo. Como se dá o processo da regeneração? E nós temos a palavra agora, nós temos o Evangelho, e ele precisa ser proclamado, ele precisa ser anunciado, porque somente através do Evangelho é que as pessoas serão regeneradas e reaproximadas e reconciliadas com Deus. Santiago, capítulo 1, versículos 17 e 18, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Veja que coisa interessante. Aqui diz que Deus, o Pai das luzes, segundo a sua vontade, concordando aqui com o que disse o apóstolo João no primeiro capítulo do seu evangelho, ele nos gerou como? Pela palavra da verdade. É pela palavra que nós somos gerados por Deus. É pela palavra que nós nascemos de novo. E isso não é coisa nossa, e não é fruto da nossa vontade. Aqui diz que nós somos gerados pela vontade do Pai, para que fôssemos feitos primícias, os primeiros frutos das suas criaturas. Que coisa maravilhosa, né? E já que citamos João, vamos lá lermos outra vez esse texto maravilhoso, para confirmar o que está dizendo aqui, que não foi pela nossa vontade que nós fomos gerados por Deus, e uma vez sendo gerados por Deus através da sua palavra, nós nos tornamos filhos dele, filhos de Deus. Se foi ele quem nos gerou, aleluia, então agora nós somos filhos daquele que nos gerou, filhos de Deus. E João concorda com isso, capítulo 1, diz assim, versículo 11 a seguir: veio para o que era seu, texto bastante conhecido, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio, e vindo ele, o que é que disse Paulo aos Efésios? Vindo ele, evangelizou a paz. É através do evangelho que as pessoas tomam conhecimento da obra redentora de Jesus Cristo. E através do evangelho nós tomamos conhecimento de que Deus nos deu este presente maravilhoso, a regeneração, a reconciliação. E quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no Evangelho, o que é que acontece? Recebemos pela fé o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E no versículo 13 ele vai concordar com Santiago dizendo: os quais não nasceram do sangue. Você não se tornou filho de Deus porque nasceu da sua mãe ou de seu pai, não é do sangue, não é da vontade da carne, não é porque você quis. Ninguém pode determinar: a partir de hoje vou ser um filho de Deus. Não, não é da sua vontade. Você não tem esse poder de se tornar um filho de Deus conforme a sua vontade, o seu querer. Não é da vontade do sangue, não é da vontade da carne. E se você não entendeu, ele vai dizer mais: não é da vontade do varão, mas é da vontade de Deus.
Foi Deus quem quis. Tiago disse, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra. Aleluia. Foi Deus quem quis me salvar. Foi Deus quem quis me gerar de novo. Foi Deus quem quis fazer de mim um filho seu. Eu não tenho mérito, eu só tenho que agradecer. Não há palavras, porque se fosse de outra forma, já não seria graça. Mas a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça por meio da fé. E aqui está concordando. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fomos gerados então pela palavra da verdade. E temos que pregar esta palavra. E temos que anunciar esta palavra. E temos que evangelizar mediante esta palavra, para que através dela Deus possa gerar outros filhos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Santiago, em concordância também com Pedro, primeira epístola de Pedro, ele vai dizer também como se deu esse processo de regeneração em nossas vidas. Veja lá o que diz 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e o versículo 23. 1 Pedro 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha que coisa linda. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Não é coisa humana, não é coisa nossa. Né? Santiago diz que segundo a sua vontade, aqui Pedro diz, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Fomos gerados pela palavra, segundo a misericórdia e a vontade de Deus. Agora ele vai dizer no versículo 23, mas vamos ler 22 e 23. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, pela caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aqui está concordando, porque não há discordância naquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. São textos escritos por homens diferentes, mas há uma harmonia. João escreveu, Paulo escreveu, Tiago escreveu, aqui Pedro está escrevendo, e todos três concordam, estão em harmonia. Fomos gerados segundo a vontade de Deus, pela sua grande misericórdia, mediante a sua palavra, a palavra da verdade. E aqui diz que fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível. A palavra de Deus, viva, ele enfatiza isso, viva e que permanece para sempre. Porque por ela nós fomos criados, por ela nós fomos gerados, e é ela quem vai nos manter, é ela quem vai nos preservar. Esse novo ser, essa nova criatura, ele se alimenta e ele é sustentado pela mesma palavra que o criou, pela mesma palavra que o gerou. Um cristão regenerado, ele não sobrevive, ele jamais subsiste à parte da palavra de Deus. Sem ela, nós morremos. Foi por isso que o Senhor falou desde os antigos, Deuteronômio 8, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele vai concluir dizendo: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Essa carne, esse ser aqui, ele vai perecer, ele vai se corromper, ele vai murchar, ele vai deteriorar. Mas há um outro ser que foi criado por Deus. Há corpos, a Bíblia diz em Coríntios 15, terrestres e há corpos celestes. Há corpos materiais e há corpos espirituais. O novo ser, o novo homem, é um corpo espiritual que se alimenta da palavra e subsiste pela palavra. Todavia, essa carne aqui vem a se corromper e deteriorar. O homem interior, como disse Paulo, é renovado dia após dia e se mantém vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, olha o que diz aqui, versículo 25, 1 Pedro 1 e 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Foi evangelizada e precisa continuar sendo evangelizada. Não podemos guardar isso para nós. Se queremos que haja no reino dos céus bastante filhos de Deus, precisamos anunciar a palavra, precisamos pregar o evangelho, porque sem o evangelho, sem a palavra viva, não há regeneração. E é sobre essas coisas que nós devemos atentar. O processo está estabelecido na palavra. Uma vez regenerados por Deus, precisamos nos manter pelo mesmo Espírito, mediante a mesma palavra, constantemente sendo renovados. Renovados. O processo de renovação não é uma coisa que deve acontecer esporadicamente, uma vez por ano. Não, é uma coisa que deve acontecer constantemente. Por dentro, a obra não para. Exteriormente nós estamos envelhecendo, os cabelos estão embranquecendo, as rugas estão aparecendo, mas interiormente estamos sendo renovados e rejuvenescidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Partimos para a conclusão, há algo mais para que nós possamos dizer em relação a essa obra. Romanos capítulo 6, e partimos para a conclusão. Capítulo 6 da carta aos Romanos. Novo homem, nova criatura. E como vive esse novo homem? Em santificação, em renovação, obra do Espírito Santo e da palavra. Porque aquilo que o Espírito e a palavra não fizerem em sua vida, ninguém mais vai fazer. Romanos capítulo 6. Regeneração é um processo de morte e de ressurreição. Paulo diz assim, versículo 3 adiante: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós devemos viver, em novidade de vida. Somos um novo homem, somos uma nova criatura, fomos regenerados, gerados de novo, pela vontade, segundo a grande misericórdia de Deus, pela palavra viva e que permanece para sempre, para que uma vez regenerados, pudéssemos viver em novidade de vida e anunciando esta palavra que nos regenerou, que nos ressuscitou,
que nos reconciliou, que nos reaproximou de Deus, para que outras pessoas também possam alcançar esta graça. E que assim, irmãos, possamos viver este mundo. Vamos proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue reconciliador e regenerador de Jesus, para que nós possamos estar entre muitos irmãos, glorificando a Deus pela sua bondade, amor, graça e misericórdia para conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. Trimestre se finda. Próxima semana iniciaremos um novo. Não sabemos ainda se vamos estar aqui com as classes divididas, com os irmãos congregando novamente, finalizando esse período de quarentena. Seguimos, se não, estaremos transmitindo, como nós estamos fazendo aqui hoje, através das redes sociais, para que a palavra de Deus, como Paulo disse, não está presa, continue sendo propagada para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado pela participação e presença de todos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Jeová Figueiredo, fazendo as conclusões. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando o pastor Wagner Bispo Araújo, que continue sendo usado por Deus pela sua palavra. Como ele disse, no próximo domingo, nas nossas lições, estaremos aqui dando abertura ao próximo trimestre, ao segundo trimestre deste ano. Aprove a Deus, com a ou conosco ainda somente, Deus é que sabe, mas estaremos em nome de Jesus, tá? Amém. Então, agradecemos pastor Wagner, nosso irmão José Cecílio e nosso irmão Robson Carvalho, que está marcando presença, né, na parte técnica. Amém? Deus abençoe. Oremos. Tem mais alguma coisa, Wagner? Diga aí. Temos também os nossos cultos aí, tá? Estão sendo transmitidos. Hoje à noite eu acho que as irmãs estarão transmitindo. Seria o culto do apartamento da senhora, algumas a direção. Amanhã também o pastor presidente, ao qual nós estamos mandando um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Manuel Domingos, que é o pastor presidente desta igreja. Que Deus abençoe. Amém. O pastor Manuel. Deus querido e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento que Tu nos concedeu, de estarmos transmitindo a Tua palavra, Senhor Jesus, transmitindo a Tua palavra que traz vida, porque nós somos regenerados, nós somos transformados, Senhor, e vivemos em novidade de vida, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Despede-nos em paz, Senhor Jesus, e nos concede, Senhor, sempre da Tua misericórdia. Estende a Tua mão, Senhor, em cada lar, em cada vida, Senhor Jesus, que nós possamos atravessar, Senhor Jesus, este momento, Senhor, que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, Senhor, mas que sejamos protegidos e guardados por Ti.